Senadora, um dos pilares da sua candidatura é a economia verde e economia sustentável. Isso depois de um governo que registrou recordes de desmatamento, recorde de queimadas e, além disso, uma ofensiva contra os órgãos de proteção ambiental. A senhora é ligada ao agronegócio, que por mais que se diga que o agro é pop, ainda existe muita dicotomia entre o sustentável e o agro. E, além disso, em alguns momentos, a senhora ecoou um pouco desse discurso do Bolsonaro contra os órgãos de proteção ambiental. Eu me recordo de uma sessão onde a senhora disse para o ministro Ricardo Salles, na Comissão do Pantanal, que o IBAMA, ele multa muito e multa mal. A senhora mantém esse discurso? Vai dar liberdade, vai fortalecer o IBAMA, o ICMBio, ou a senhora ainda acha que precisa fazer mudanças e pretende interferir nesses órgãos? Não, eu vou ser categórica em relação a isso. Em relação a esse assunto do IBAMA, multa muito e multa mal, é porque o IBAMA tem que ser, dentro dos rigores da lei, cumprir o que está determinado pelas normativas. E, em alguns momentos, sem nenhum critério, dá multas exorbitantes para algumas categorias. E isso é verdade. Agora, nunca fui contra os órgãos de fiscalização e controle desde o momento que eu comecei minha vida pública, há 20 anos atrás, como deputada estadual. Aliás, eu, como era líder da oposição, eu tive a honra, eu posso dizer que fiquei só 2 anos como deputada estadual, mas uma coisa que eu tenho orgulho é de ter impedido que as usinas de álcool entrassem no Pantanal. Nós rejeitamos um projeto que queria colocar a usina de álcool no Pantanal. Então, vamos em relação a essa questão. Eu não acredito na dicotomia, por isso que a minha candidatura é de centro. A nossa candidatura vem para unir o Brasil e pacificar o Brasil. É preciso a gente acabar com essa polarização e esse discurso de meio ambiente ou agronegócio não é uma coisa ou outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. O agronegócio que não é sustentável, ele não pertence ao agro, ele é criminoso. É preciso fazer uma diferença entre o que acontece na Amazônia Legal e o que acontece no resto do Brasil, do agro que sustenta e coloca comida na mesa da população brasileira. Aliás, o agro não vive sem o meio ambiente. É a falta dos rios voadores da Amazônia Legal que está fazendo com que a seca no Rio Grande do Sul e no meu estado de Mato Grosso do Sul tenham comprometido a nossa produtividade e tenha causado um prejuízo para o agro de 60 bilhões de reais. 1/3 das chuvas que chegam no meu estado, em Mato Grosso e no sul do Brasil, é da Amazônia. Então, é desmatamento ilegal zero. Vou repetir, é desmatamento ilegal zero. É devolver o poder aos órgãos de fiscalização e controle, com responsabilidade. É cumprir o Acordo de Paris, de preferência antes do tempo. Eu tenho sido uma voz ativa contra a PEC da grilhagem, contra a mineração em áreas indígenas, porque para falar que precisava de fertilizantes no Brasil, falaram vamos permitir mineração em área indígena na Amazônia, quando essa é a maior falácia. 80% do potássio do Brasil não está em áreas indígenas, está fora delas. Então, eu tenho sido uma voz constante em relação a isso, porque eu sei, pertencendo ao agronegócio sustentável, que nós dependemos do meio ambiente para sobreviver. Então, eu não mudei de posicionamento. Sei que há algumas multas que estão acima dos parâmetros e elas precisam ser questionadas, por isso que existe não só o processo administrativo, como o processo judicial. Mas entendo que os órgãos de fiscalização e controle são extremamente importantes e é isso que vai mudar a nossa imagem no mercado internacional. Hoje, as portas dos fundos de investimento estão fechadas para o Brasil. E nós precisamos desse dinheiro, o dinheiro que nós não temos no orçamento, Vera, está lá sobrando nos fundos de investimento privados. Eles só querem 2 coisas para investir no Brasil. Que nós tenhamos um compromisso do governo federal de uma economia verde e que a empresa ou o setor onde eles vão investir faça o dever de casa. O próprio setor da agroindústria, pela questão da rastreabilidade, da economia verde, do selo verde, já está, inclusive, cobrando do agronegócio que eles também façam a sustentabilidade. E a gente, por fim, a gente não pode esquecer as iniciativas que estão pipocando pelo Brasil afora ou pelo Brasil adentro, numa integração da lavoura, né, da pecuária, enfim, nessa alternativa de ser mais produtivo no mesmo espaço de terra. É possível nós defendermos e mudarmos a imagem do Brasil. Acho que o problema hoje do Brasil é muito mais de
imagem. O próprio presidente, que hoje é apoiado pelo agronegócio, eu não entendo isso, é o primeiro a prejudicar o agronegócio, que em pouco tempo não vai conseguir mais exportar suas commodities, porque o mundo vai se fechar para o Brasil se o Brasil não provar que a sua economia é sustentável.